do Vasco. Tô na Lituânia. Isso não me impediu de acompanhar a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. E a gente vai falar sobre esse tema a partir de agora, porque foi de fato um domingo muito especial, desde as homenagens ao Roberto Dinamite, todas elas ainda serão poucas por tudo que o Roberto fez pelo Vasco. Eu vou falar aqui algo interessante, que vai incomodar o torcedor do Flamengo, mas foi um domingo bacana, das homenagens até o apito final, com a vitória do Vasco. Antes, vamos rodar a vinheta. Vinheta rodada, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, vire membro, isso é fundamental para a ascensão. O canal vem crescendo graças ao seu like, hein? Deixa aí o seu joinha. Gente, vou falar de Vasco e Grêmio sim, mas antes, o Roberto Dinamite foi homenageado. Às vezes eu fico com a impressão de que, puxa vida, tantas homenagens legais, né? Algumas poderiam ter sido feitas com o Roberto Dinamite vivo. É verdade. Mas ele também foi homenageado, ainda vivo, com a estátua que está no gramado de São Januário. Então, eu não vou fazer essa crítica de que, puxa, por que não fizeram homenagem com o Roberto? O Roberto foi bastante homenageado, vivo, e agora, 70 anos, ele faria no sábado. Lamentavelmente, ele nos deixou de maneira precoce. O Roberto Dinamite, gente, ele tem 5 títulos de campeão carioca pelo Vasco da Gama. Dos 5, 4 foram em cima do nosso maior rival. 4 foram em cima do Flamengo. Em 77, 82, 87 e 88. Em 92 só não foi em cima do Flamengo porque o Vasco não deixou que tivesse final. O Vasco foi campeão dos 2 turnos. Em 92 não teve uma decisão. Se tivesse contra o Flamengo, certamente o Vasco ganharia também. Então só esse detalhe, né? Dos 5 títulos estaduais que o Roberto ganhou, 4 foram em decisões em cima do Flamengo. Há um lamento aí. O de 88 foi a última vez que o Vasco ganhou do Flamengo. Uma decisão, foi o gol do Cocada. Tá na hora do Vasco enfrentar o Flamengo em decisão e ganhar. Bom, parabéns aí às homenagens do Roberto Dinamite. Vamos pro jogo Vasco e Grêmio? Primeiro, gente, 3 polêmicas no jogo, né? A primeira, do Rossi, na ordem cronológica da partida. Tem jogador que precisa entender que as regras do futebol, elas mudaram. Então, os seus costumes, eles precisam estar alinhados com o que há no momento. Não adianta, Rossi, você cavar falta, cavar pênalti. Isso não existe mais no futebol. Não existe mais cavar, simular pênalti. Isso acabou. Com a chegada do VAR, isso simplesmente acabou. É como o jogador ficar pedindo impedimento, levanta o braço pedindo impedimento. Não precisa pedir impedimento. Porque existe a tecnologia e ela vai dizer se foi impedimento ou não. Então, Rossi, você precisa se modernizar em relação a isso. Porque você não só cava um pênalti por simulação, como leva um cartão amarelo por conta disso. E sabe qual é o peso desse cartão amarelo? Nesse momento eu também não sei te responder. A gente vai saber quando você tomar o 3º. E aí você vai ficar fora de um jogo. E aí ele pode ser muito importante ou não. É por isso que eu digo, o peso desse cartão a gente vai saber mais na frente. Desnecessário, Rossi. Desnecessário. Serve para vários jogadores. Estou falando diretamente ao Rossi, porque eu estou falando do Vasco, do jogo de ontem, e aconteceu com o Rossi. Piton. Pênalti. Foi pênalti. O Piton ali cometeu sem querer pênalti, mas o sem querer
também é pênalti. Não é que o Piton estava com o braço aberto, dando amplitude, conforme eu vi muita gente falando. Não, ele não estava ampliando de maneira proposital o corpo dele. O braço dele estava ali, ele tentou recolher, não deu tempo, a bola bateu no braço, ela seguiria, provavelmente o Diego Costa ficaria na cara do goleiro, o Diego Costa ia chutar, o Léo Jardim ia defender, mas não houve o prolongamento da jogada, foi pênalti do Piton, o Vasco ali foi beneficiado pela arbitragem. Mas houve pênalti também, gente, em cima do Galdames. O que é isso? E aí, nem pro VAR foi, nem para avaliação do árbitro. O VAR considerou aquele lance normal, um lance de jogo, o que é um completo absurdo. O lance do Rossi vai pro VAR. Ok, show de bola. O lance do Piton vai pro VAR. Ok, show de bola. O lance do Galdames não foi pro VAR. Loucura total. Pênalti claro. E vou dizer mais, hein? O do Galdames não há interpretação, é pênalti. É pênalti. O jogador do Grêmio não atinge a bola, atinge o jogador do Vasco. É pênalti. Não cabe interpretação. O do Rossi não cabe interpretação. Não houve nada, ninguém tocou em ninguém. O do Piton cabe interpretação, tanto é que o árbitro interpretou como não pênalti. O do Galdames não tem interpretação, é pênalti, claro. Nem pro VAR foi. Vamos pro jogo, rapidinho? Parada é a seguinte. Primeiro tempo, o Vasco foi muito bem no jogo. Atenção. No segundo tempo, falaram que o Vasco foi mal. Não, o Vasco não foi mal no segundo tempo. É que no segundo tempo, o Vasco teve um adversário qualificado. No primeiro tempo, o Grêmio não jogou. O normal dos 90 minutos, qual era o normal? Os dois jogarem, Vasco e Grêmio. Então, no segundo tempo, o Grêmio jogou. Bom pro Vasco que quando o Grêmio começou a jogar, quando o Grêmio apareceu para a partida, já estava 2-0 o Vasco. Porque o Vasco fez o dever de casa. Não tem adversário no primeiro tempo, vou fazer os gols aqui. E fez os gols. No segundo tempo o Grêmio jogou. Aí você tem um outro jogo. Por quê? Porque você começa um jogo já ganhando de 2-0. Quando eu digo começa um jogo, é que o adversário resolveu entrar em campo, né? O Grêmio foi muito mal no primeiro tempo, dane-se o Grêmio. E aí, torcedor, algo me incomoda. Algo me incomoda nesse time do Vasco já há algum tempo. O Vasco faz uma marcação, quando ele está ganhando o jogo, muito atrás. Muito atrás. O Vasco fica muito recuado. Isso é uma característica do Vasco do Ramon Dias. E essa é uma característica que me incomoda, sob vários fatores. Vários fatores. Primeiro, o Vasco corrigiu um problema que ele teve durante toda a última temporada. Olha o vascaíno aí, virou Vasco, hein? Virou Vasco. O Vasco, ele já corrigiu um problema que ele teve na última temporada. Havia um buraco gigantesco na cabeça de área, na entrada da área. Os caras entravam pelo meio, os caras chutavam de fora da área com muita facilidade. O Vasco tinha um buraco ali. Esse erro já foi corrigido. O Vasco é pouquíssimo atacado pelo meio. Quando o Vasco é atacado pelas laterais, pelo meio o Vasco não é atacado. Então o Vasco corrigiu esse problema ali na cabeça de área. Ponto 1. Ponto 2. O Ramon Dias, pelo menos no jogo de ontem, abandona os 3 zagueiros e vai com a linha de 4, normal, né? O lateral direito, 2 zagueiros e o lateral esquerdo. Melhor do que os 3 zagueiros, pelo menos do elenco que o Vasco tem. Não que um sistema seja melhor do que o outro, isso não existe. Não existe isso. De acordo com o seu elenco, você monta o seu esquema. Acho que o Vasco joga melhor com 2 zagueiros do que 3. Mas entendo também que o Ramon deve variar isso aí. Às vezes com 2, às vezes com 3, até ter a convicção de que o melhor esquema do Vasco seja realmente com 2 zagueiros, tá? Aí vamos lá, eu estava falando sobre o recuo do Vasco.
Aí o Vasco, ele recua demais. Isso é característica do técnico Ramon Dias. E aí, torcedor, vai para a entrevista coletiva e o Ramon Dias disse o seguinte, que o Vasco teve um problema na questão física durante o segundo tempo. É claro que teve. Claro que teve. Por quê? Fruto de você recuar demais. Porque quando você recua demais, primeiro, o adversário fica muito tempo com a bola. Jogar sem a bola é cansativo. Jogar sem a bola cansa. Segundo, quando você recupera a bola, lá no teu campo defensivo, você tem que percorrer demais até alcançar algum adversário. Você corre muito. E aí o que acontece? Depois que você corre muito e vai lá na frente, finalizando ou não, você recua demais. Aí você pega a bola, aí você vai lá na frente. Aí depois você recua demais. Aí vai lá. É claro que você vai cansar. Cansa mais. Embora o Vasco não pode, o VAR não pode reclamar de cansaço. Porque aí me preocupa pra caramba, né? Primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco tendo um período sem jogar, desde que foi eliminado pelo Nova Iguaçu. E cansou já na primeira rodada, então isso me preocupa. Mas o Vasco tem que marcar mais na frente, para cansar menos, para recuperar a bola mais rápido e impedir o chuveirinho do adversário, o sufoco no final da partida. Se você marca mais na frente, você impede a chegada do adversário próximo ao teu gol. Então você ficar muito atrás é péssimo. Eu detesto. Marca mais na frente. Faz uma marcação mais lá em cima no meio-campo, para você já impedir na raiz o ataque do adversário. E caso você recupere a bola, você já está mais perto do gol do time adversário. Vai correr bem menos. Então, isso me chamou bastante atenção. Essa questão do Ramon Dias reclamar da parte física, fruto desse esquema aí. Para finalizar, o Ramon Dias, na entrevista coletiva, disse que conversou com o dono da 777. Esse bate-papo foi por pelo menos 2 horas, né, de reunião. Muito bom, muito bom. O Ramon Dias tem que ser ouvido. E aí o Ramon Dias deve ter pedido, certamente, né, pediu os reforços, falou das preocupações, aonde o Vasco tem problema. E a gente espera, né, que o Vasco busque reforços, que o Vasco contrate jogador para que a gente tenha ali uma temporada melhor. A primeira rodada foi promissora, o Vasco ganhou do Grêmio, um forte time. Começamos bem o Campeonato Brasileiro, mas não há muito tempo para respirar. Já na quarta-feira tem jogo em Bragança Paulista. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe, avise aí ao povão do Vasco. O Barão vai falar muito de Vasco por aqui.